Fala galera, beleza? Aqui é o professor Enio Lopes. A gente vai continuar aí com os nossos vídeos aí da matéria de técnica de programação 2. Como a gente já tem falado ultimamente, nós temos trabalhado aí com a linguagem de programação C. E o pessoal que está aí no segundo ano, vocês já trabalharam aí com algoritmos, vocês já utilizaram o Visual para fazer alguns algoritmos, então vocês já entendem a estrutura lógica. E agora a gente está aplicando essa parte lógica que vocês já dominam aí na programação e na linguagem C. Lógico, tem algumas particularidades, tem algumas diferenças e a gente vai trabalhando isso aos poucos, mas vocês devem ter percebido já que a essência é a mesma, então a estrutura lógica é a mesma. O que muda muito é a sintaxe, a forma como a gente escreve os comandos, mas isso não compromete a utilização. E isso vai também acontecer com outras linguagens, isso é algo normal. E hoje, para também não prolongar muito uma série de conteúdos, várias coisas iriam mutuando aí, então a gente vai fazer uma correção de alguns exercícios que vocês já fizeram. Então, nas últimas aulas aí a gente trabalhou um pouco com o comando switch, que é uma variação aí da tomada de decisão. Além do if, a gente pode utilizar o switch. E a gente falou um pouco também sobre o uso das strings, como que a gente manuseia elas, tem algumas particularidades no uso delas, diferente de variáveis de outros tipos, então tem algumas questões que a gente precisa tratar aí com cuidado, seja atribuição de valores, seja como copiar o valor de uma string, ou mesmo como comparar uma string com a outra. E hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios utilizando o comando switch, e vamos corrigir o primeiro exercício aí do uso das strings, que é no caso da cópia de uma string para outra string, ou na cópia de um valor para uma string, atribuição de um valor, né? A gente vai ver que isso é feito diferente de outros tipos de variáveis, certo? Então, vamos só retornar aqui. Bom, o primeiro exercício que a gente tem aqui para corrigir, então, é o seguinte. Faça um código que calcule a área de três formas geométricas: triângulo, retângulo e quadrado. Peça para o usuário informar qual das formas geométricas ele pretende obter a área. Em seguida, peça para o usuário as informações referentes às medidas da forma geométrica que ele pretende calcular a área. Por fim, apresente o resultado ao usuário. E, por fim, aqui, faça esse código utilizando o comando switch ao invés do comando if. Como a gente já aprendeu, o comando if a gente consegue determinar aí a tomada de decisão. Então, a gente conseguiria fazer esse código tranquilamente utilizando o comando if, mas a ideia aqui é a gente aprender o uso do switch. Então, por isso, a gente vai utilizar o comando switch para realizar esse código ao invés do if. Vocês vão ver que, em alguns casos, é até mais prático o uso do switch. Então, basicamente, o usuário vai ter que informar ali qual forma geométrica ele deseja calcular a área e as medidas dessa forma geométrica. Bom, vamos ao código, eu não vou digitar tudo, já deixei pronto aqui para a gente ganhar um pouco de tempo e não ficar muito extenso o vídeo. E eu vou explicando aí o bloco de código. Bom, tá montado aqui. Como eu já tenho falado para vocês também, existem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, se você fez o seu código de uma forma diferente, mas ele funciona, ele está seguindo uma coerência ali e está chegando no mesmo resultado, perfeito, isso é totalmente aceitável, é bem comum. Então não é que o meu código seja a verdade absoluta, existem N outras formas de vocês fazerem isso, mas assim, eu tentei fazer de uma forma que ficasse estruturada para vocês entenderem o que se passa aqui no código. Bom, incluí aqui o cabeçalho Standard Input Output, que é para usar aí, o printf, scanf, de praxe. Função principal, main, iniciei aqui, fecho no final. É legal porque quando a gente abre e fecha chaves ou abre e fecha parênteses, ele já meio que delimita isso pra gente. Bom, variáveis.
Isso também se aplica para a questão de cada um ter seu tipo de declaração de variável. Então, assim, eu fiz aqui com essas variáveis, você pode ter usado mais ou menos, assim, vai depender do que você quis fazer. Mas eu declarei aqui variáveis do tipo float, que são números do tipo real, ou seja, aceita números decimais ali, com casas decimais. Então, eu fiz uma variável para ler a base da forma geométrica, a altura dessa forma geométrica e, por fim, para calcular a área da forma geométrica. Por outro lado, eu criei um esquema de opções, ou seja, o usuário ele vai ter que informar um código referente a cada forma geométrica que ele queira calcular a área. Então, eu criei uma variável do tipo inteiro para armazenar esse valor aí da opção selecionada pelo usuário. Bom, aqui a gente começa com o printf, falando para o usuário escolher a área que ele que seja calcular, não. A área que deseja calcular. Então eu mando uma mensagem aqui para ele escolher a área que ele deseja calcular. E em seguida, aqui na linha de baixo, eu quebrei aqui em duas linhas para quê? Para que não fique amontoado o texto também e para que a gente consiga enxergar melhor na linha de comando aqui. Então, como eu usei o /n, então ele vai jogar o texto para a linha de baixo e vai falar, olha, digite 1 para quadrado, 2 para retângulo ou 3 para triângulo. E aí, ele vai ler a opção do usuário. Então, ou seja, o usuário vai informar lá o código do que ele deseja calcular e a gente vai fazer a leitura dessa informação que o usuário passou e vai armazenar aqui na variável opção, que é do tipo inteiro. Utilizei aqui o percentual %d para armazenar o valor. Perfeito, agora já tem a opção que o usuário fez. Agora eu preciso das medidas da forma geométrica. A única que tem uma mudança aqui, que é até redundante, é o quadrado, porque o quadrado, na verdade, ele tem os 4 lados iguais. Então, assim, mas aí a gente, para não ter que ficar quebrando a estrutura, eu mantive tudo pedindo a leitura da base da figura geométrica e da altura da figura geométrica. No quadrado aqui, se a pessoa fizer o quadrado, espera-se que ela coloque o mesmo valor nas duas variáveis. Então, aqui o printf eu peço para ele digitar a base e leio o valor da base e armazeno uma variável aqui do tipo float. A mesma coisa eu faço com a altura. Então, agora que eu já sei a forma geométrica, o tamanho da base e o tamanho da altura, eu consigo calcular a área. E aí, para isso, a gente usa o switch. Bom, o switch ele vai analisar a opção, a variável opção, que o usuário já selecionou lá anteriormente, ou seja, de qual é a forma geométrica que ele quer calcular. E aí é o seguinte, até fica fácil para a gente entender, porque estou falando case 1, ou seja, caso seja a opção 1, 2 pontos aqui, variável área vai receber base vezes base. Eu nem fiz base vezes altura aqui, porque por ser um quadrado, espera-se que a figura tenha o mesmo tamanho em cada um dos lados. Então, assim, seria redundante. Posso fazer base vezes altura aqui. Não vai ter problema, até mesmo porque a pessoa, se for um quadrado mesmo, ela vai digitar os mesmos valores. Ou poderia fazer base ao quadrado, ou altura ao quadrado, enfim. Então, caso a opção seja 1, a variável área vai receber esse valor. Ponto e vírgula. E um break, ponto e vírgula. O que significa isso? Significa que aqui encerra o que vai acontecer caso a opção seja a opção número 1. Caso seja a opção número 2, a área vai receber base vezes altura, porque é um retângulo, também é base vezes altura. E aí sim, podem ser valores diferentes, aliás, devem ser, se forem valores iguais, não é um retângulo, é um quadrado. Mesma estrutura, coloco o que vai acontecer aqui e encerro ele com o break. E por fim, case 3, ou seja, caso o usuário digite a opção número 3 lá,
a área vai receber base vezes altura dividido por 2, que é o que usa para calcular um triângulo. E a gente encerra aqui com um break também. Bom, dentro desse switch aqui, a gente abriu chaves, fechou chaves, ou seja, finalizou. O que vai acontecer dentro dele é que, de uma forma ou de outra, o valor da variável área vai ser calculado. E por fim a gente apresenta, ó, print f. A área da figura é percentual f, área. Então, vou colocar aqui 1.2 só para mostrar com duas casas decimais. E vamos ver como que ficou aqui, ó. Vamos lá, vai rodar. Escolha a área que deseja calcular, digite 1 para quadrado, 2 para retângulo, 3 para triângulo. Deixa 3. Base da figura geométrica, 10. Altura da figura geométrica, 10 também. Bom, como a fórmula é base vezes altura dividido por 2, 10 vezes 10 daria 100, dividido por 2 vai dar 50. Vamos ver? A área da figura é 50. Então, funciona. Vamos testar com outra forma geométrica só para garantir aí que está rodando. Agora, um retângulo, digite a base da figura geométrica. 90, 2 de altura. Então, 180. 90 vezes 2, 180. E assim sucessivamente, faria a mesma coisa com o quadrado. E sempre é importante, quando a gente testa, a gente pensar nos vários cenários possíveis ali, até mesmo para ver se o nosso código funciona, né? Então, não é porque eu rodei ele a primeira vez que ele funcionou, que eu tenho que ignorar os outros testes. Isso assim, isso é de praxe para a gente tentar minimizar ali as possibilidades de erro. Lógico que a parte da estrutura do código, da lógica, ela precisa estar correta, mas uma das formas da gente saber se isso vai funcionar é a gente tentar usar possibilidades diferentes ali para chegar no valor. Então é isso, gente. Esse aqui é o exercício da forma geométrica. Lógico, tem como dar uma incrementada, tem como melhorar? Sempre tem, mas assim, aqui é o básico do básico, só para a gente ter uma noção de como utiliza o switch, certo? E aí vamos passar para o segundo exercício, que no switch ele tinha 2 exercícios. O segundo já é um pouquinho mais incrementado. Vamos lá. Os funcionários de uma empresa receberam um aumento de salário. Supervisores, 50%, gerentes, 30%, auxiliares administrativos, 20% e estagiários, 15%. Escreva um código em C que receba como entrada o salário atual e o cargo do funcionário, e imprima o novo salário após o aumento. Faça esse código utilizando o comando switch ao invés do comando if. Daria para a gente utilizar o if também para realizar esse código, mas a gente vai fazer isso aí com o switch. Nesse a gente não vai simplesmente fazer um cálculo, a gente tem aí que ler o cargo do funcionário e o salário, para aí com base no cargo dele, ele vai ter um aumento diferente. Então vamos ver como que isso fica na prática. Criei um código aqui chamado salário switch. Vamos lá. Mesma coisa, biblioteca aqui, o cabeçalho standard input output para ter comando de entrada e saída. Variáveis. Criei uma variável, aliás, duas variáveis do tipo float e uma do tipo inteiro. O cargo aqui eu poderia ter feito a leitura do nome, mas como a gente vai trabalhar em leitura de strings mais para frente, então eu resolvi criar um esqueminha para fazer isso daí também com variáveis do tipo inteiro, para ficar mais fácil. E a gente vai ter que ler então o cargo do funcionário, o salário e vamos calcular o aumento dele. Então a gente começa aí falando para o usuário informar o salário, informa o seu salário. A gente faz a leitura aqui com o scanf e armazena esse valor que o usuário informar na variável salário. Em seguida, a gente vai apresentar uma outra mensagem. Olha, digite 1 para supervisor, 2 para gerente, 3 para auxiliar administrativo, 4 para estagiário. E, mais uma vez, a gente quebra o printf em duas linhas aí para facilitar a leitura e a escrita do código aqui. Informe o código do seu cargo. E aí, a gente vai ler o código que o usuário informar, de acordo com os parâmetros definidos aqui. 1 para supervisor, 2 para gerente, 3 para auxiliar administrativo e 4 para estagiário. Bom,
Sabemos o cargo e sabemos o salário. Agora vamos para a parte que a gente calcula o que vai acontecer. Bom, a gente vai fazer um switch aqui com o cargo. Então, variável cargo aqui que vai determinar o que vai acontecer. Então, caso variável cargo seja igual a 1, a variável aumento vai receber salário vezes 1,5. Aliás, 1,5 não. Salário vezes 1,5. O que é esse 1,5? A gente parte da premissa que 100% é 1. Então, se a gente fala 50%, é meio. Ou seja, 50% de aumento vai ser um salário e meio. Ou seja, o seu salário atual vezes 1,5. No caso aqui, como em programação a gente não usa a vírgula para casas decimais, a gente usa o ponto. Então a variável aumento vai receber salário, que foi o salário que ele informou, vezes 1,5. Ou seja, a gente está fazendo aqui um aumento de 50%. Então, se for supervisor, ele vai ter um aumento de 50%. Se ele for código 2, que ele é um gerente, ele teve 1,3, ou seja, 30% de aumento, certo? O break para ir separando aqui quando finaliza um bloco de comando do case. Case 3 aqui, ó. Então, caso a opção seja 3 aqui, ó, auxiliar administrativo. 1,2, ou seja, aumento de 20%. E aí, case 4, que é o caso do estagiário lá, ele vai ter 15% de aumento. Então, 1,15, 1,15, que seja. E aí, aumento de 15%, aqui 20% e 30%. Ou seja, a gente criou as situações que, de acordo com o código que o usuário informar, o aumento salarial que ele vai ser de um percentual diferente aí. Certo? E isso é uma estrutura que, se você pensar, num programa que você tem uma série de variáveis ali, um conjunto muito grande de variáveis, você precisa fazer esse tipo de automação. Imagina você ter que mudar manualmente por bloco. Então, assim, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários, eu vou lá e vou... os funcionários tiveram um aumento de, sei lá, 10%. Você vai lá funcionário por funcionário. Então, assim, você precisa criar alguns parâmetros. Essa seria uma estrutura possível para você conseguir aí separar por grupos ou por departamentos, enfim, por cargos. Então, é só uma opção que acontece na vida real aí, que no dia a dia, lógico, talvez de forma diferente, talvez numa estrutura mais complexa, mas a lógica seria essa daqui. E aí aqui, nesse eu inseri um comando default, ou seja, é uma estrutura que pode estar dentro do switch, ela não é obrigatória, então você só coloca se quiser. Então eu coloquei, ó, default, printf, código inválido. O que é esse default aqui, gente? É a mensagem que vai acontecer se nenhuma das opções informadas pelo usuário lá no código do cargo for alguma dessas que a gente especificou. Então a gente especificou aqui situações que vão acontecer caso as variáveis, os valores da variável cargo sejam de 1 até 4. Se você digitar lá no cargo variável o código 8, código 11, código 25, enfim, qualquer código que não esteja previsto aqui dentro daquilo que a gente especificou, ou seja, não vá de 1 a 4, ele vai apresentar essa mensagem aqui padrão, ó, printf código inválido. Então eu coloquei até a observação, ó, vai aparecer se o código do cargo não tiver correspondente, ou seja, se o código informado no cargo não tiver dentro dos códigos previstos aqui no nosso switch. E finalizei o switch. Por fim, ó, seu salário atualizado e aí eu vou apresentar aqui a variável aumento, que é a variável que recebeu o reajuste salarial, certo? Então vamos testar como que ficou. Vou fazer aqui 1.000, que é um número redondo, fica mais fácil da gente analisar. Então, primeiro caso aqui, supervisor, 50% de aumento, então tem que dar 1.500. Vamos lá, informe o código do seu cargo. 1. Seu salário atualizado é 1.500.
Vamos formatar aqui, ó, porque está apresentando com muita casa decimal. Como eu disse, a variável do tipo float ela trabalha com até 6 casas decimais, então se a gente não quiser apresentar todas elas, a gente pode fazer aqui entre o percentual e o f, a gente coloca ponto e a quantidade de casas decimais que a gente quer apresentar. Por ser um valor monetário, vamos trabalhar com 2 casas decimais, que seriam os centavos, se fosse o caso. Tentamos com o supervisor, vamos agora para o gerente. R$1.000, 2 para gerente. Então, ele teve 30% de aumento, ou seja, o salário foi para 1.300. Agora, o auxiliar administrativo, que ele teve 20% de aumento, vai para 1.200. E por fim, o estagiário que teve apenas 15% aí, e é o código 4. Então, 1.150, certo? Agora, vamos testar aquilo que eu falei. Vamos colocar algum código de cargo que não seja correspondente àquilo que a gente especificou. Salário, eu vou colocar qualquer um. Ó, 10 mil. Digite o cargo. Vou digitar o cargo, código 8. Ó, e vai apresentar a mensagem aqui, código inválido. Seu salário atualizado é 0. Por que ele apresentou esse 0 aqui, gente? Porque a variável que eu apresento no final não é a variável salário que eu li lá no começo, mas sim a variável aumento. E essa variável aumento, ela só ganha um valor dentro do switch. Como o código é inválido, então essa variável aumento ela não sofreu nenhum cálculo dentro do switch, portanto ela vai estar zerada. Então é isso, gente. Como eu falei, é um comando bem simples, bastante útil aí. E é isso. Certo? Espero que vocês tenham entendido aí. E vamos agora para o próximo exercício. Bom, vou fechar aqui. Então, do switch, terminamos por aqui. Quando a gente foi trabalhar com strings, eu fiz uma apresentação, expliquei um pouco sobre as strings, que na verdade a gente declara ela como char, mas no char eu posso tanto declarar o caractere como o texto, ou seja, um conjunto de letras ali que formam uma palavra. E aí muda, inclusive, o formato para utilizar com o scanf e o printf, que a gente tem que usar o percentual S ao invés do percentual C. Dei alguns exemplos de como a gente faz para escrever isso daí, tudo mais, como a gente atribui valores. Falei da função strcpy, que ela copia o conteúdo de uma string para outra. E aí a gente precisa de uma biblioteca específica, aliás, um cabeçalho específico para trabalhar com ela, que é o string.h. Aqui na sintaxe ainda deixei um modelinho, ó, strcpy. Então aí primeiro aqui, ó, string destino, vírgula string origem, ou seja, o valor que tiver na string origem, eu vou passar para a string destino. Então, a primeira variável vai ser a variável que vai receber o valor, e a segunda variável vai ser a variável da onde vai estar saindo o valor. Mas aqui não precisa ser necessariamente uma variável, tá? Eu posso colocar uma variável, como eu posso colocar uma palavra entre aspas duplas também, que vai funcionar. E aí, aqui eu uso o exemplo do texto. Então, eu coloco aqui. Aqui vai copiar o valor de texto para a variável y. E vamos lá, o que foi proposto aqui. Foi proposto o seguinte. Eu falo que o Marcos tem um iPod, a Renata tem um PlayStation e o Adriano tem um Xbox. Bom, o Marcos ele quer um Xbox, só que o Adriano só vai realizar a troca por um PlayStation. Por sorte, a Renata aceita trocar seu PlayStation por um iPod. Então, assim, eles vão trocar os itens entre eles ali. E o que eu peço? Crie um código em C que efetue a troca dos itens e apresente o resultado final com um item de cada pessoa. Seguinte. Aqui, gente, se nós formos fazer ao pé da letra o que está sendo pedido, a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando eu fizer a troca de um item de uma pessoa com a outra, se eu sobrescrever o valor na variável, ele vai apagar o que trocar primeiro. Por exemplo, o Marcos quer um Xbox. Se o Marcos trocar o iPod com o PlayStation, então eu falar assim, olha,
O Marcos agora não tem um iPod, ele tem um PlayStation. Na hora que o Adriano for receber o item dele, a informação já vai estar apagada. Por quê? Porque a variável já vai estar sobrescrita ali. Então, só para tentar simplificar um pouco mais o que vai acontecer. Vamos aqui no código. Seguinte. Bom, eu falo aqui que o Marcos tem um iPod, a Renata tem um PlayStation e o Adriano tem um Xbox. Como feito no exemplo, lá eu posso atribuir o valor aqui da string dentro da declaração de variáveis. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ter que fazer dentro do meu programa utilizando o strcpy. Utilizei aqui a biblioteca string.h para usar a forma strcpy, que é fosse string copy. Então é o seguinte, o que aconteceria aqui? Vamos supor que a troca fosse direta, tá? O Marcos tem um iPod. Se o Marcos fosse trocar com a Renata, eu fosse fazer aqui, Marcos vai receber. Aqui, ao invés de fazer Xbox, eu fizer aqui, Renata, o que aconteceria? A Renata, que tem o valor PlayStation armazenado, então esse valor PlayStation ficaria sobrescrito na variável Marcos, ou seja, a palavra iPod ia sumir daqui, não ia existir mais. Se eu tivesse que imprimir ali na frente, já imprimiria a palavra PlayStation ao invés do iPod. Qual que era o problema de eu fazer essa troca dessa forma? Se eu fizesse isso, então, estou falando aqui, Marcos vai receber o valor de Renata. A Renata, ela vai receber o iPod, certo? Se eu colocasse aqui, Renata vai receber o valor de Marcos, o que ia acontecer? Bom, as operações elas são sequenciais, gente. Então, aqui primeiro, Marcos receberia PlayStation. Opa, PlayStation. Quando eu chegasse aqui, Renata vai receber o valor de Marcos. Opa, mas o valor de Marcos já mudou para PlayStation. Ou seja, aqui a Renata receberia PlayStation também. Ou seja, como eu já gravei um valor aqui na variável Marcos, então assim, ele já perdeu o valor anterior do iPod. E aí eu teria um problema de ter sobrescrevido por cima da variável, mas, perdão, inclusive o pleonasmo aí, eu já teria sobrescrito na variável, então, ou seja, ela já teria perdido o valor anterior. E a gente não conseguiria resgatar aí o valor do iPod. Então, se a gente tivesse que fazer isso, teríamos que criar uma variável intermediária para mediar essa troca aí. Então, a gente teria que ver o que a gente poderia fazer aqui. Opa. Vamos só... Marcos Xbox. Renata iPod. Então, só para... Opa. Aqui, entre aspas duplas. Ou seja, eu estou fazendo aqui que eles vão receber os valores, como texto. Então vamos primeiro rodar dessa forma, só para vocês verem que realmente ele efetua a troca. Então assim, a gente tem os valores originais aqui de Marcos iPod, de Renata PlayStation e de Adriano Xbox. E eu vou inverter esses valores aqui, por qualquer palavra que eu quiser. No caso aqui eu coloquei o que estava pedindo lá no exercício para fazer essas trocas. E por fim eu vou apresentar aí o valor correspondente ao item de cada um. Então vamos rodar. Opa. Não fechei aspas duplas ali. Vamos lá. Então, Marcos ficou com o Xbox, Renata
ficou com um iPod, Adriano ficou com um PlayStation, igual a gente especificou aqui, certo? E a gente vê que os valores originais de Marcos era iPod, de Renata era PlayStation, de Adriano era Xbox. Funcionou. Isso aqui apresentou as trocas, ele não fez a troca em si. Se a gente tivesse que fazer essa troca, a gente teria que fazer aí com uma variável auxiliar e seria um pouquinho mais complexo. Mas como a gente não vai mostrar as trocas uma a uma, dessa forma que resolve. Só lembrando que se eu precisasse realmente simular a troca de um de cada vez, aí sim eu teria que criar um mecanismo aqui para ter um intermediário para armazenar o valor anterior. Por exemplo, vou criar uma variável aqui chamado intermediário. Aqui, tamanho 20. O intermediário vai estar vazio. Então, por exemplo, antes do Marcos ter o Xbox, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aí intermediário strcpy intermediário, ele vai receber aí o valor do Marcos. Opa. Então, intermediário recebeu a variável Marcos aí, que no momento ele era o iPod. Agora sim, agora o Marcos, ele pode receber a variável do Adriano. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai receber a variável do Adriano. Certo? Que agora não vai atrapalhar porque o iPod vai estar na variável intermediário. Aqui, em seguida, o que eu ia fazer? Eu preciso passar o iPod para a Renata. Aí a gente faria o seguinte. Se eu passar o iPod direto para a Renata vai perder o valor anterior dela aí, que é o PlayStation. Então, com o intermediário só eu também não conseguiria fazer essa troca aí. Então, ou seja, eu preciso fazer aí, ó, criar mais uma variável, intermediário 2. Assim, a gente vê que fica um pouquinho mais confuso. Por quê? O que vai acontecer aqui, ó? Então, aí eu vou fazer aqui, ó, strcpy intermediário 2 vai receber o valor da Renata. Ok, agora eu guardei o PlayStation lá da Renata. Agora sim, a Renata vai receber o valor do intermediário. Vamos só fazer aqui, ó, a observação para ficar mais tranquilo de entender. Então, intermediário recebe iPod. Marcos recebe Xbox. Intermediário 2 recebe PlayStation. Renata recebe o valor do intermediário 1 ali, que era o iPod. E agora, por fim, o Adriano vai receber o PlayStation que estava ali no intermediário 2.
Então, gente, dessa forma aqui, se eu fizer desse jeito, ele vai executar e apresentar os resultados. Vamos ver como ficou ali, ver se vai dar certo. Ó, Marcos ficou com Xbox, Renata ficou com iPod, Adriana ficou com PlayStation. Eu falei assim, mas, nossa, confuso, para que tudo isso? Como eu falei, a forma que eu tinha montado a princípio era um modo resumido ali de como fazer essa troca e apresentar os resultados. Agora imagine que quando eu faço troca de valores, eu preciso guardar o valor anterior, porque senão eu perco ele. Então, vamos só simular aqui, ó, vou transformar tudo isso em comentário. E vamos simular como ficaria isso aqui se eu tivesse mantido aquela ideia lá inicial. Ó, eu queria que o Marcos recebesse aí o Xbox, certo? Então, imagina só. Copy. Marcos ia receber o Xbox. O Xbox está onde? Na variável Adriano. Agora, se a gente partisse dessa mesma lógica, a Renata ela ia receber o iPod do Marcos. Então, aqui, ó. Renata, ela ia receber o iPod do Marcos. E por fim, o Adriano ia receber o PlayStation da Renata. O que vai acontecer se eu tivesse seguido esse cronograma aqui? Ó? Se eu tivesse seguido essa estrutura. Bom, o Marcos vai receber o Xbox, a Renata vai receber o iPod e o Adriano vai receber o PlayStation. O que ia acontecer nessa situação? Vamos rodar aqui. Marcos ficou com Xbox, Renata ficou com Xbox, Adriano ficou com Xbox. E a gente só tinha um Xbox, apareceram 3. Sumiu o iPod e sumiu o PlayStation. Então, isso aqui exemplifica pra gente aí o problema que a gente pode ter com troca de variáveis se a gente não organizar essa troca com variáveis alternativas. Por quê? Porque é o que eu falei lá atrás. Ó. Na primeira troca aqui, a variável Marcos, que tinha o valor de iPod, ela vai receber o valor de Adriano. Tem um Xbox. Legal. A partir de agora, a variável Marcos é igual a Xbox. Quando eu vou passar aqui para a Renata o valor que tinha armazenado no Marcos, não vai ser mais o valor iPod, mas sim o Xbox, que ele já foi atribuído aqui. Ó. Então, a Renata vai receber o valor atualizado do Marcos, que vai ser igual ao Xbox. Então já vai ter 2 Xbox aí. E por fim, o Adriano que está ali esperando o PlayStation da Renata, quando ele for receber o valor da variável Renata, já não vai ter mais o PlayStation lá. O que vai ter lá é o valor que ela recebeu do Marcos, que também não é o iPod, que é o Xbox. Que, por sinal, era do Adriano, ou seja, fez uma bagunça, misturou tudo ali e o código não funcionaria. Então, se a gente fosse pensar na troca ali dos itens passo a passo, se eu fizesse simplesmente dessa forma que ele não daria certo. Então, ou a gente faria ali direto a variável do nome que a gente escolheu e o item que a pessoa quer, ou então fazia as trocas aqui passo a passo, igual a gente fez aqui dentro dos comentários nessa situação, e faz os itens trocando, mas com o intermediário para ir segurando o valor anterior e não perder esse valor. Lógico que seria um processo um pouco mais manual, um pouco mais maçante, mas aí sim a gente conseguiria garantir que não haveria o risco de perder a variável e aí sim a gente conseguiria fazer as trocas. Mas para simplificar, eu até mesmo deixei
a princípio montado lá. Eu atribuí direto o valor usando o strCPY com o valor do item que a pessoa queria dentro da variável específica de cada um. Então, já fiz lá que o Marcos ia receber Xbox, a Renata ia receber iPod, o Adriano ia receber PlayStation, já para simplificar isso daí. Porque a ideia principal aqui era treinar o uso da função strCPY. Lógico que a gente tem um exemplo prático aí que não é simplesmente copiar o valor, a gente precisa tomar alguns cuidados para também não copiar o valor errado. Beleza? Gente, e é isso. Sei que ficou um pouco extenso aí, eu vou inclusive deixar o outro exercício de string para a gente corrigir mais para frente ali. Queria agradecer a vocês. Qualquer coisa, vocês têm meus contatos aí, tem meu e-mail. Façam perguntas, não tem problema, estou à disposição. Obrigado, galera. Até a próxima. Um abraço.